Oi pessoal, tudo bem? Você sabia que o psicológico é a base de todo recomeço? Seja para você lidar com a saudade, com as mudanças profissionais ou até mesmo para trazer os seus pets. Antes de documentos ou de arrumar as malas, de pensar nas malas, no que trazer ou no que deixar no Brasil ou no lugar que você estiver, o principal é, em primeiro lugar, você cuidar da sua mente, do seu psicológico, porque o psicológico é a base que vai te sustentar nesse recomeço, longe de casa, longe da família, longe de todos que você ama. E você precisa cuidar, em primeiro lugar, do seu psicológico. O psicológico é a base de todo recomeço, é o primeiro passo para quem deseja imigrar para um outro país. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Regina Ciconelli, mãe atípica 50+, recomeçando na Europa, e eu vim aqui falar com vocês que eu vou estar começando uma série com 10 passos do que você deve fazer antes de imigrar para Portugal. Eu estou morando em Portugal há 1 ano e meio, vai completar esse mês, e antes de viajar, eu sempre ficava procurando canais como referência para eu estar sabendo o que fazer antes de migrar. Não encontrei muita coisa e eu pensei, quando eu chegar em Portugal, eu vou fazer um canal para estar assim, orientando melhor as pessoas que desejam imigrar para Portugal. Não estou aqui convidando ninguém para vir para Portugal, não estou aqui querendo incentivar ninguém a vir para Portugal, mas eu quero fazer aqui uma série para deixar informações para quem deseja imigrar, seguir essas informações para poder se preparar melhor antes de imigrar para Portugal. Tá bom? Então confiram os 10 passos que eu vou estar gravando aqui. Eu vou estar lançando 2 ou 3 por semana. São 10 passos e no final eu vou também lançar alguns vídeos extras com algumas informações extras para quem quer imigrar para Portugal. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com quem quer imigrar para Portugal. Desde já eu agradeço a atenção de vocês, vejam o vídeo completo, deixem comentários o que vocês acharam das informações que eu passei e não deixem de se inscrever no canal para acompanhar esses 10 passos e outros vídeos que eu trago aqui com informações de culinária, de passeios, de acessibilidade, porque eu tenho um filho especial e de muitas outras informações, tá bom? Sejam bem-vindos todos que estão chegando aqui no canal, eu já agradeço a participação de vocês aqui, um beijo para todos e vamos aí então seguir com o vídeo com as informações. O primeiro passo hoje vai ser psicológico, como você deve cuidar do seu psicológico, que é o primeiro passo, que é a base de qualquer recomeço quando você quer imigrar para um outro país, e em especial aqui eu tô falando de Portugal. Toda viagem, toda imigração, gente, precisa ter um planejamento. Você não deve imigrar para Portugal de qualquer forma, de qualquer jeito, deu na cabeça, eu vou para Portugal fazer as malas e vir. Não é assim. Você precisa ter um planejamento de no mínimo 1 ano ou 1 ano e meio, é o que recomendo. Então, o primeiro passo, que eu acho que é o mais importante para você que quer imigrar para Portugal, é você fazer o seu planejamento psicológico em primeiro lugar. E o que quero dizer com esse planejamento psicológico? Em primeiro lugar, gente, vocês têm muita saudade da família, você é muito apegado à sua família, aos seus pais, aos seus irmãos, aos seus amigos, aos seus colegas de trabalho, colegas de igreja, né? Enfim, em geral, todas as pessoas que são importantes para você, você é muito apegado a essas pessoas, você precisa preparar o seu psicológico para ficar longe dessas pessoas. E você vai ficar longe por um bom tempo, porque mesmo que você venha com visto, com algum tipo de visto, que vai ser um outro passo que eu ainda vou falar nessa série, você, até que chegue a sua autorização de residência, que é o seu cartão cidadão, né, temporário, seu cartão de residência que tem uma validade de 2 anos, você precisa ter o seu psicológico muito bem resolvido, porque durante esse tempo, antes de chegar ao cartão, você não pode sair de Portugal para voltar no Brasil, visitar o Brasil, você não pode ir em outro país, porque você não tem autorização para estar saindo do país e entrando, você não tem ainda o seu cartão de residência temporário.
Então você precisa esperar esse tempo. E às vezes demora, porque mesmo quem vem com visto, o prazo da AIMA lá no site é de 3 meses, 4 meses, já vem agendado no seu passaporte, mas eles não cumprem esses prazos que estão ali. Até porque tem muita gente migrando, tem muito processo em andamento, então eles não conseguem cumprir esses prazos. E o exemplo que eu tenho é o do meu marido, que o visto de trabalho dele veio agendado, nós viemos para cá em abril do ano passado, de 2024, veio agendado para ele na AIMA em agosto, quer dizer, em julho. Veio agendado para ele em julho, lá no Porto. Ele foi no dia agendado com toda a documentação certinha, foi o primeiro lá da fila e mesmo assim chegou lá, estava reagendado para o mês de agosto, para um mês depois e num local muito mais distante. Estava agendado para Lisboa, sendo que nós moramos em Braga, em Barcelos. Tem loja da AIMA em Braga, mas agendaram para Lisboa. E aí ele teve que ir em agosto ir em Lisboa e aí fez tudo certinho na entrevista, deixou todos os documentos lá. E o cartão só chegou 9 meses depois, ou seja, nós já estávamos aqui mais de um ano quando chegou o cartão. E durante esse período, se ele quisesse ir no Brasil, ele não poderia ir. Se alguém falecesse no Brasil, como aconteceu na minha família, ninguém pôde ir. Então, você tem que ter esse preparo psicológico sobre a saudade. Você precisa também se preparar psicologicamente para as suas expectativas profissionais. Ah, porque eu sou formado nisso, porque eu tenho curso técnico naquilo, porque eu já tenho experiência de não sei quantos anos nessa minha profissão. Chegando em Portugal, vou trabalhar na minha área. Não vai. Então, você precisa preparar o seu psicológico que você vai chegar em Portugal e todos os cursos que você tem, toda a experiência que você tem no Brasil, não vão adiantar de nada assim logo de início aqui em Portugal. Primeiro porque você não vai estar com nenhuma certificação já feita a equivalência aqui em Portugal. Então, primeiro você vai ter que trazer toda a sua documentação apostilada, é um outro passo também que eu vou falar aqui nessa série. Você vai ter que trazer tudo apostilado para você fazer equivalência. Você fazendo equivalência, mesmo que você procure trabalho nessa área, que você já tem experiência, que você já tem os cursos, tudo ali e vai estar já com a equivalência, você pode não encontrar trabalho nessa área. Então, você precisa trabalhar o seu psicológico para estar trabalhando em outras áreas. Você tem que vir com a mente aberta, como todo mundo fala geralmente em vídeos de Portugal, que você tem que vir com a mente aberta. A mente aberta para trabalhar em qualquer área, mesmo que você seja um advogado. Por exemplo, você não vir com expectativa profissional, acho que você vai trabalhar num escritório de advocacia. Você pode chegar aqui e ter que trabalhar na limpeza de um supermercado, por exemplo. Então, você tem que ter essa expectativa. Você está preparado para vir para Portugal para trabalhar em qualquer área? Ou você quer trabalhar só no que você já tem experiência? Se for, não venha. Primeiro, trabalhe o seu psicológico. Se você estiver preparado para trabalhar em qualquer área, ganhar salário mínimo, aí você pode vir. Mas se você não está preparado psicologicamente nessa área, prepare-se primeiro, planeje-se primeiro, não crie expectativa de que você vai trabalhar só no que você é formado ou no que você já tem experiência, porque não vai. Você vai chegar aqui, você tem que ter a mente aberta que você precisa ganhar em euro, porque o dinheiro do Brasil vale 6 vezes menos do que o euro, e o dinheiro vai embora muito rápido, é um outro passo que eu também vou falar. E então você precisa começar logo a trabalhar e você precisa ganhar em euro para você poder estar repondo, né, o que você está gastando de início. E você precisa trabalhar em qualquer área. Você não pode ficar escolhendo. Então é algo que você também tem que trabalhar seu psicológico. Não criar expectativas profissionais. Você precisa trabalhar em qualquer área, você precisa entender isso. Tá com a mente aberta para fazer isso? Então tudo certo. Se não tiver, prepare-se primeiro, mas não venha com expectativas assim altas que você vai trabalhar no que você já é formado ou no que você já tem experiência. Tá bom, gente? Que fique muito claro isso na mente de vocês. Um outro aspecto que você deve trabalhar o seu psicológico são as dificuldades financeiras. Como eu disse, acabei de falar, o euro. Um euro vale R$ 6,27 hoje. Então, são R$ 6,27 um euro.
Ou seja, são 6 vezes a menos o valor do dinheiro brasileiro aqui em Portugal. Então você tem que logo trabalhar, mas se você não conseguir trabalho rápido, o que que você vai fazer? Você está preparado para ter dificuldades financeiras? Você está preparado financeiramente para vir com uma reserva boa e não ter que se preocupar assim pelos próximos meses? Se você não estiver preparado financeiramente para estar com esses subsídios, né, financeiros para estar comprando o que você precisa trabalhar o seu psicológico. E se eu tiver uma dificuldade financeira, e se o dinheiro que eu for levar não der, se o dinheiro que eu levar acabar logo, eu tenho alguém que vá me socorrer? Eu tenho alguém no Brasil que vai poder mandar um dinheiro para mim? Eu tenho alguém que eu tenho uma renda extra que eu recebo do Brasil e vai dar tudo certo, essa renda vai suprir a minha necessidade até que eu consiga um trabalho. Então você precisa pensar também nisso e trabalhar o seu psicológico para essas dificuldades financeiras. Porque quando você chega aqui, você tem vários gastos. Eu vou estar falando em outros passos, os gastos que você tem inicialmente. Então você precisa trabalhar muito também esse aspecto da dificuldade financeira. Não são tudo flores, você não vai chegar aqui e tudo que você trouxe vai ser o suficiente, porque não vai. Você aqui acaba tendo muito gasto, você pode ter algum imprevisto, você pode ficar muito tempo sem conseguir trabalho e aí isso vai te atrapalhar. Então você precisa ter um plano A, um plano B, um plano C, e porque você não vai poder voltar correndo. Então é um aspecto que você deve estar também trabalhando no seu psicológico, ok? Muito importante. Outro aspecto, gente, que é muito, muito importante. Quem tem pets, quem cria pets. Gente, é um aspecto muito importante, porque as pessoas que têm pet, né, eu já tive pet, e eu vou até contar no final aqui uma experiência real que aconteceu comigo antes de viajar. Então, as pessoas que têm pet são muito apegadas ao seu animal, né? Com certeza, elas gostam muito do animal, elas amam o animal, elas tratam o animal como um filho e é como se fosse alguém da família. Você não vai querer viajar e migrar para outro país e deixar o seu pet no Brasil. Então, é o aspecto psicológico que você precisa trabalhar muito na sua mente. Se você vai ter que deixar o seu pet no Brasil, porque de início você não sabe as dificuldades que você vai enfrentar, você não sabe os imprevistos que você vai ter, você de repente conseguiu uma casa, mas essa casa não aceita pet, então você tem que se preocupar também com a moradia que você vai adquirir para estar arrendando, se vai aceitar pet nesse lugar, se não aceita, você tem que procurar um lugar que aceite, se é que você vem com pet. Vou fazer também num outro passo, se você vier com o pet, qual o passo a passo que você tem que seguir, porque tem normas, né, para seguir, tem prazo para fazer exames, então é bem importante. Eu vou fazer em outro vídeo para não atrapalhar isso aqui, que eu quero falar nesse aqui do psicológico, tá bom? Então você precisa trabalhar seu psicológico. E se eu precisar vir para Portugal, né, no seu caso, e não posso trazer o meu pet? O seu pet vai ficar com alguém de confiança, com alguém que trate muito bem. Mas você está preparado para lidar com a saudade que você vai sentir do seu pet? O seu pet vai sofrer estando longe de você? Você tem que pensar em tudo isso. Gente, são pontos importantes que eu não vejo as pessoas falando em vídeos e que eu acho que é muito importante aqui falar com vocês. Antes de migrar, você tem que se planejar muito bem, você tem que pensar muito bem, e esse aspecto do pet é muito importante. A minha história, por exemplo, eu vim para cá, para Portugal, em abril de 2024, e eu vinha com a minha pet, né, uma vira-lata de 7 anos. Eu fiz todos os exames dela, comecei a preparar tudo da viagem dela 6 meses antes, porque tem um prazo, porque tem uma quarentena, tem uns atestados que tem que ter. E, gente, é uma burocracia danada para trazer um pet para Portugal, e não sei se para outros países também mas para Portugal eu sei que tem o peso do animal. Se você vai trazer o pet, vai vir na cabine com você, só pode ser, por exemplo, na TAP até 8 quilos,
Na azul parece que é até 10 quilos, então são informações que você tem que ter também, pesquisar. A minha pet pesava 10 quilos, então ela teria que vir no porão, teria que vir na caixa de transporte, que é totalmente ali homologada pela aviação. Então tem todas as regras, né? Até mesmo para a segurança do próprio pet. E eu comprei a caixa, eu comprei passagem, eu fiz todos os exames, eu fiz tudo. E faltando, gente, acreditem se quiser, foi muito triste, mas faltando menos de um mês para nossa viagem, para nossa mudança para Portugal, a minha cachorra pegou uma doença de carrapato. Eu sempre saía à noite com ela para passear, né, nas pracinhas perto da minha casa, e eu não sei se foi no meio de algum mato daquele da praça, não sei como é que foi. Eu sei que faltando menos de um mês para a gente viajar, ela pegou uma doença e ela começou a ficar passando mal e vomitando e tal. Eu levei ela na veterinária, fez exames, e aí não sabia se era doença do carrapato, se era o que era. Depois foi fazendo exames e ela foi piorando. No final acabou descobrindo, com o exame lá que fez, que era doença do carrapato e que já tinha prejudicado alguns órgãos dela. E aí eu tive que internar ela no hospital, né, veterinário, e ela internou em um dia. No outro, na madrugada do outro dia, ela já faleceu. Ela teve uma parada respiratória, faleceu. E, gente, foi desesperador para mim, porque eu chorei muito, era muito apegada nela. Eu tava com tudo pronto para ela viajar com a gente, e só de falar eu já me emociono, porque ela é como uma filha mesmo. E eu fiz até uma tatuagem aqui em homenagem a ela, a Mel. E eu tinha antes uma labradora, né, que também já faleceu há muito tempo, mas a Mel é a que vinha com a gente. E foi muito triste, porque ela não pôde vir com a gente. Mas enfim, são imprevistos que acontecem. Aconteceu de última hora. Eu tive duas perdas muito sérias. A primeira foi a da Mel, antes de viajar. E um mês depois que eu já estava aqui, foi a perda da minha mãe. Então a gente tem que estar com o psicológico muito, muito firme, muito trabalhado, muito focado no que você quer recomeçar em outro país a sua vida. Por que você quer ir para outro país? Qual os motivos que te levam a ir para esse país? E o seu psicológico tem que estar muito bem resolvido, porque tem dias que você vai chorar, né, com saudades e tal, mas você tem que voltar àquele seu primeiro objetivo. Por que que eu vim pra cá? Então é isso que me faz ter força, é isso que me faz crer que Deus está no controle de tudo, que deu tudo certo, e a gente está aqui já vai fazer 1 ano e meio. Eu estou muito feliz, né? Eu fico emocionada de falar da Mel, porque foi como uma filha para mim por 7 anos, e estava com tudo pronto para ela vir, né? Mas não deu certo. Creio que também foi vontade de Deus, porque eu creio que nenhuma folha cai se não for da vontade de Deus. Mas o meu psicológico estava muito bem trabalhado para eu vir para cá. Eu queria muito, muito vir, então eu tinha certeza disso. E mesmo com esse previsto da morte da Mel, do falecimento dela, eu vim, né, um mês depois da nossa viagem, deu tudo certo no dia. Depois que eu já estava em Portugal, eu fiz o pedido, com o atestado de óbito dela, eu fiz o pedido do estorno, né, do valor da passagem dela. Os exames, as outras coisas não tinha como fazer nada, porque já tinham sido feitos. E, né, não tinha nada a ver. Quando eu fiz, ela estava saudável, mas a passagem, como não foi usada e ainda faltava quase um mês para nós viajarmos, a TAP, que foi a aviação que eu comprei passagem, devolveu o valor da passagem dela na minha conta, bem certinho, tudo corretamente, cada centavo, e foi tudo bem. A caixa de transporte está novíssima, ainda está na casa de uma amiga minha no Brasil, para ser vendida. Eu esqueço até de ficar anunciando ela, mas se alguém aqui que está vendo esse vídeo for viajar com o pet e quiser uma caixa de transporte para animal de até 25 quilos, fala comigo que eu posso vender a minha caixa. Ela está lá no Rio de Janeiro,
É só buscar na casa dessa minha amiga. Mas, enfim, gente, é um aspecto muito importante para estar trabalhando o seu psicológico. Eu compus aqui, gente, enfim. Que sugestões eu dou para vocês começarem a cuidar desse psicológico assim que vocês começarem a planejar, a pensar em vir para Portugal? Isso com um ano e meio de antecedência. O que você deve pensar, gente? Sobre a saudade da família, de amigos, o que você deve pensar? Você pode usar redes sociais aqui, né? Você pode fazer chamadas de vídeo com essas pessoas. Você precisa pensar, será que o fulano tivesse a oportunidade de ir para Portugal, ele não iria porque sabe que ia sentir saudade minha? Ou será que ele iria? Então você tem que pensar, o que é mais importante para você? Será que essa pessoa tivesse a oportunidade de mudar de país, de mudar de vida, mudar de trabalho, né? Ter um recomeço em outro lugar? Será que ela também pensaria em mim assim como eu estou pensando nela? Então você tem que colocar isso assim na ponta do lápis e ver o que é importante. Se a pessoa faria o mesmo que você, por exemplo, não, vou desistir, não vou porque eu não posso ficar longe da minha mãe, dos meus irmãos e tal. E será que seus irmãos também pensariam dessa forma? Então você tem que avaliar isso, ver o que é melhor e aí se decidir. Mas caso você decida vir, você tem redes sociais, você tem chamadas de vídeo, a internet hoje, né, deixa as pessoas muito mais próximas e no mais cuidar mesmo do seu psicológico para que isso não venha afetar no seu comportamento, na sua alegria, né, na sua paz de espírito, porque isso é importante. Não adianta você estar na Europa, num lugar ótimo, que tem segurança, que o poder de compra é ótimo, que a alimentação é ótima, mas se você não estiver feliz, se você estiver preocupado com as pessoas que você deixou para trás, se você estiver aqui com o seu corpo, mas a sua mente lá no Brasil, então isso tem que ser muito bem trabalhado na sua mente, no seu psicológico, ok? Sobre expectativas profissionais, como resolver? Que solução eu dou como sugestão para vocês que venham? Como eu falei, você pode ter formação, experiência que tiver aqui, talvez ela não seja utilizada logo de início. Pode ser que mais tarde, você fazendo equivalência a certificados, você fazendo um network, né, conversando bastante com as pessoas, você vai trabalhar em outra área que não seja sua e lá você começa a fazer amizades, conversa com um, conversa com outro, que aqui em Portugal funciona muito bem essa parte de indicação, essa parte de network, de conversar com as pessoas, delas ganharem a sua confiança, né, caso elas confiarem em você, aliás, e elas te indicarem para outro trabalho. Aqui não é problema a idade para trabalho, você quer trabalhar, seja a idade que for, não é problema como no Brasil, que as pessoas com 40 anos já estão consideradas meio que velhas para trabalhar ou para começar em uma nova área, ou você tem que ter formação. Se você tem formação, mas não tem experiência, também não adianta. Aqui em Portugal isso é totalmente diferente. Não tem esse problema com idade, não tem problema com experiência, não tem problema com formação. Se você acha o emprego, o trabalho, você quer trabalhar, você está disposto a aprender, todos aqui estão dispostos a ensinar o trabalho e aí você ganha experiência com aquele trabalho, depois você vai estar preparado para um outro trabalho que seja na mesma área ou você vai aos poucos fazendo a equivalência da sua documentação, conversando com as pessoas e aí uma hora ou outra você consiga entrar na área que você já tem experiência e já trabalha no Brasil, entendeu? Então essa é a minha sugestão para você nessa parte de expectativa profissional. Mas venha com a mente aberta para trabalhar em qualquer coisa. E depois, aos poucos, você vai resolver. Dificuldades financeiras. Gente, essa parte é muito importante. Você se preparar, como eu já disse. E vai ser o nosso segundo passo dessa série. Vai ser a parte financeira. Eu vou estar explicando lá melhor, mais detalhadamente. Mas aqui, o que eu sugiro para você? Se prepare financeiramente também. Você precisa ter uma boa reserva, porque as dificuldades financeiras podem aparecer. Você tem muitas compras a fazer quando chega aqui de início, porque o principal que você vai ter que comprar de primeiro é um carro. E aí depois eu explico o porquê, mas você vai ter que ter então esse dinheiro para comprar um carro, para você se locomover. Você vai ter várias coisas que tem que comprar de início.
e aí as dificuldades financeiras podem aparecer. Então, por isso que eu digo, você precisa ter de 1 ano a 1 ano e meio de planejamento antes da sua viagem, antes da data que você pretende chegar em Portugal. Porque as dificuldades podem aparecer e você ficar desesperado. E aí, o que vai fazer? Você não vai poder voltar correndo. Como eu disse, né? Você ainda está no seu tempo ali de espera de documentos e tudo mais. Se você veio com visto, é claro, que é o correto, né? E a única forma hoje em dia de entrar para morar, ter residência em Portugal é através do visto, e tem vários tipos de visto que eu vou falar mais à frente, mas você precisa também ter esse planejamento financeiro para não passar dificuldades. O outro aspecto que eu falei com vocês que é muito importante no seu psicológico ser trabalhado é a parte dos pets. Então, gente, uma curiosidade que eu quero aqui também ressaltar para vocês é que em Portugal tem muito festa cultural. E as festas culturais aqui, gente, é muita queima de fogos. Então, às vezes tem festa na freguesia aqui do lado da freguesia que eu moro. Vai ter queima de fogos sexta, sábado, domingo. Tem festa na freguesia que eu moro na outra semana. Vai ter queima de fogos na sexta, no sábado à noite. Se o seu animal, se o seu pet for muito sensível a barulho de fogos, é uma questão a você pensar também, porque realmente tem muitos fogos de artifício aqui em Portugal inteiro, gente. É uma cultura assim de fogos, é uma coisa muito bonita, muito linda os fogos, a queima de fogos é um espetáculo à parte realmente aqui nas festas de Portugal, mas para quem tem pet é um problema, né? E principalmente quem tem pet sensível a isso, a fogos, a barulho, é um problema. Então, se ele tem muito medo, se ele fica tremendo, se ele vai ter uma sensibilidade muito grande, você tem que pensar nisso, se o melhor será você deixar o seu pet no Brasil, o melhor vai ser você trazer, mas você tem que se preocupar com moradia que aceite pet, você tem que se preocupar com toda a documentação do pet uns 6 meses antes de começar de chegar em Portugal. Você tem que se preocupar o que você pode fazer para estar amenizando, para que o animal não tenha nenhum sofrimento com essa queima de fogos, né, que eu tô falando. Então você tem que conversar com o veterinário, seja no Brasil, um veterinário aqui em Portugal, não sei, para você ver essa parte que é preocupante para o animal, né? Você não vai querer que seu animal sofra com barulho de fogos de artifício, que ele fique com medo, enfim. Então, você precisa se planejar nessa área com muito cuidado. A parte dos pets é muito importante e você tem que ter toda essa preocupação. E eu nunca vi ninguém falando aqui em vídeo sobre isso, sobre fogos de artifício que tem em Portugal, que tem que tomar cuidado com os pets que são sensíveis. Então, eu achei muito importante trazer esse ponto aqui para vocês nessa série de vídeos. O nosso segundo passo será sobre a parte financeira. Esse primeiro passo é o psicológico, é o principal, é aquilo que vai realmente ali ser a base de tudo do seu recomeço, da imigração em Portugal. O segundo será o financeiro, e eu vou falar no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aqui desses pontos que eu levantei para vocês. Se você pensou em outra coisa que eu não me lembro, fale aqui nos comentários para que eu possa responder. Curte o vídeo, comenta, gente, porque é muito importante porque o YouTube recomende o vídeo para outras pessoas, que vocês tenham comentários ali, porque os comentários mostram para o YouTube que o vídeo é relevante, que é um assunto importante, que é interessante, e aí ele vai estar recomendando para mais pessoas. E aí também compartilhe esse vídeo com outras pessoas que vocês sabem que querem migrar para Portugal. Se inscreve no canal, principalmente para acompanhar os próximos passos, os próximos vídeos que eu vou estar trazendo aqui para o canal, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham um bom fim de semana, uma boa semana, um mês de outubro abençoado, em nome de Jesus, e que vocês fiquem com Deus e que dê tudo certo no seu planejamento, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, tchau.